Muitos pacientes perguntam aqui no canal: eu preciso tirar o dente do siso? Ele entortou os meus dentes? Existem muitos mitos sobre esse tema, por isso eu vou responder algum deles para vocês. Bom, e caso sua dúvida não tenha sido esclarecida aqui ainda no canal, ou se você quiser que a gente repita alguma coisa, envie sua pergunta que eu e minha equipe vamos responder aqui no canal para vocês. Vamos falar sobre o dente do siso. Os dentes do siso são também chamados de dente do juízo, pois geralmente eles nascem entre os 16 e os 20 anos de idade. E aí isso era tido como a idade em que os adolescentes já criaram juízo. Hoje em dia eu conheço muita gente com mais de 40 anos que não tem nenhum juízo. Eu posso citar algumas pessoas aqui, a Regina, a Vera, o Leonardo, o Fernando, enfim. Os dentes do siso, ou os terceiros molares, são os últimos molares de cada lado da maxila e mandíbula. E são os últimos dentes a nascer, lá no fundão. Quase todo mundo tem 4 sisos. Tem gente que tem 5, tem gente que tem 6. Eu já vi. Nem todas as pessoas têm esses 4. Tem gente que tem 2, tem gente que tem 3. Algumas pessoas podem não apresentar nenhum deles. Em alguns casos, ele pode estar ali, mas não erupcionou. A erupção não ocorreu. Na maioria das vezes, surgem 4 sisos mesmos, 2 superiores e 2 inferiores. A maioria das pessoas estão por aí. O dente do siso pode entortar meus outros dentes? Essa dúvida muita gente tem. Como ele nasce mais tarde, existe a possibilidade do paciente não ter espaço suficiente na boca para acomodá-lo. Mas afirmar que ele vai entortar ou empurrar os dentes que já estão ali, não. Um dente não tem o potencial de empurrar os outros. O que desalinha os dentes são as mais variadas possibilidades. Crescimento terciário da mandíbula, falta de dente, problemas periodontais, enfim, tem uma porção de coisas que podem entortar seus dentes. A única coisa que a gente pode garantir é que não foi o dente do siso. Nem sempre é necessário remover o dente do siso. Sempre a pessoa pergunta: eu preciso extrair o meu dente do siso? A extração só se faz necessária em alguns casos. Se for muito difícil realizar uma higienização correta, passar o fio dental, que ocasiona aquelas inflamações gengivais, se estiver prejudicando o dente vizinho, ou se você estiver de fato causando dor, se sentindo dor na região do dente do siso. Do contrário, não é necessário. Muitos pacientes pedem para remover um dente de cada vez, porque acham que o processo cirúrgico vai ser mais fácil. É mais fácil extrair todos os dentes do siso em uma única consulta, obviamente quando possível. Porque o pós-operatório, a demanda de repouso, o uso de medicação e a dieta especial acontece numa única vez. Aqui na clínica, a gente sempre prefere fazer tudo no mesmo dia e o paciente passar uma única vez pelo pós-operatório. Uma pergunta que as pessoas fazem é: será comum o hematoma ou inchaço? Não, não será comum. Pode acontecer, sim, mas não é comum. O dente do siso pode ser removido ainda na adolescência? Essa é uma pergunta que vai depender primeiro, a extração é indicada? Aí a gente faz essa primeira pergunta, para depois saber se pode ser removido na adolescência. A vantagem de realizar a extração na adolescência é que nessa fase as raízes ainda não estão totalmente formadas e o tecido ao redor do dente está mais maleável. Mas somente é indicado se a equipe fez um diagnóstico correto, isso é indicada a extração para o jovem adolescente. Uma das intercorrências que podem acontecer na extração do dente do siso é pegar parte do nervo mandibular. O nervo mandibular está bem próximo do dente do siso e dessa maneira, às vezes, existe um risco de ocasionar uma parestesia. O que é parestesia? É um sintoma caracterizado pela sensação de dormência ou formigamento na boca, que pode ou não ser irreversível. O que é importante você guardar? Quando o seu dentista estiver olhando a sua radiografia panorâmica e o seu dente do siso estiver próximo do canal mandibular, é um alerta
para que a gente pense se é indicado mesmo a cirurgia do dente do siso, ou que você, quando está muito perto do canal mandibular, o seu dente está perto do canal mandibular, você tem o risco de ter aparestesia. É importante essa conversa com o seu dentista, ele saberá te orientar e ele saberá os riscos dessa cirurgia. Você não removeu os dentes do siso. Eles estão na boca. Então é necessário alguns cuidados. Como os dentes do siso estão localizados no fundo da arcada dentária, é uma área de difícil limpeza. É preciso ficar atento a uma boa higienização e um controle radiográfico do seu dentista para ver essa área, se tem cárie, se tem algum problema gengival. Se você tiver com grande dificuldade de higienizar e isso levar a uma inflamação da gengiva, a extração acaba ficando bem indicada quando o paciente tem esses problemas nessa região. Eu tenho certeza que você só vai chegar aqui no canal se você tiver com dor no dente do siso. Então, se você tiver com dor no dente do siso ou sentir dor em determinados períodos, para e volta, isso é sinal de algum problema. Em geral, ocorre uma inflamação dos tecidos gengivais que estão no entorno do dente do siso. Observe uma coisa, se ele estiver semi-incluso é uma parte está dentro do osso e uma parte está fora do osso. Não nasceu totalmente. Quando fica só com uma ponta e você tem pouca facilidade para higienizar, as inflamações aí nessas regiões são muito frequentes. Não se pode negligenciar a dor em hipótese alguma. Se você apresentar algum quadro de dor, é preciso procurar o dentista para avaliar a necessidade da remoção do dente ou de uma limpeza na região. Um outro procedimento que pode ser feito é uma cirurgiazinha muito simples que a gente chama de ulectomia. E que o objetivo, é feio o nome, né? O objetivo é retirar aquele excesso de gengiva que está ao redor do siso para facilitar a sua higienização diária, quando a gente não vai extrair o dente. Após a cirurgia, existem algumas maneiras de realizar a recuperação do tratamento. Depois da remoção, deve-se ingerir alimentos frios e ter uma alimentação líquida ou pastosa por 48 horas. Também é preciso evitar qualquer tipo de atividade física e sol. Compressas de gelo na parte externa da boca também colaboram na recuperação. É importante, siga corretamente as orientações do dentista. Quando algum paciente nosso realiza extração dos dentes, nós entregamos um manual com todas essas orientações necessárias para que ele tenha uma excelente recuperação. Olha, uma coisa que é fundamental, verifique se o seu dentista é especialista em cirurgia ou em bucomaxilofacial. É claro, se ele solicitou exames complementares, como exemplo, tomografia, é muito importante que você os faça. Isso vai ajudar muito numa boa cirurgia, isso é, numa cirurgia que se torna mais simples, menos traumática. E o mais importante é que a equipe que você vai ser atendido te passe segurança e tranquilidade. As cirurgias de dente do siso são complexas quando o profissional não sabe direito como fazer o procedimento. Quando você está com um especialista, os riscos serão bastante reduzidos.